Abram suas Bíblias em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 e 10 diz assim: goza, pois, a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, pois esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto tiver ou te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Queridos, essa palavra, esse texto é um texto que nos chama a atenção para algo muito importante, que está totalmente voltado para a prática humana, para a prática da vida humana, e para a nossa experiência como seres humanos, como servos de Deus, e como cidadãos, como mães, pais, filhos, enfim. Porque é uma palavra que nos chama a atenção para como estamos vivendo a nossa vida, e como estamos estabelecendo o nosso viver diário, em que se falta as prioridades, ou quais são as prioridades que nós estamos pautando e estamos colocando em evidência na nossa vida. Este livro escrito por Salomão, Eclesiastes, e a palavra Eclesiastes vem do princípio Eclesiastes, quer dizer, o homem da assembleia, ou aquele que fala à assembleia. Então imagina só que esse texto, esse livro Eclesiastes, escrito por Salomão, muito nos chama a atenção. Salomão, filho de Davi, ele foi um homem muito sábio, né? Recebeu uma grande sabedoria de Deus, e ele, com toda a sabedoria que ele teve, cometeu muitos erros, assim como também nós cometemos muitos erros, mas que Salomão ele foi aprendendo no decorrer da sua vida. E Salomão ele aprendeu no curso da sua vida e entendeu algumas coisas, ainda que com toda a sabedoria dada por Deus. Imagine que quando ele foi se consagrar o templo a Deus, né, que ele construiu o templo ali, depois do seu pai Davi, ele então construiu o templo, né, chamado Templo de Salomão. E na consagração do templo, ou ali naquele momento, naquele tempo, ele pediu a Deus que, na verdade ele não pediu a Deus, na verdade Deus disse a ele que ele pedisse o que ele quisesse. E o texto diz que ele não pediu riqueza, mas pediu sabedoria, para que ele pudesse guiar o povo com justiça e com sabedoria, segundo os princípios de Deus. E então Deus deu para ele sabedoria e riqueza, mais do que todos os que viveram antes dele. Então Salomão, o sábio Salomão, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E o mais importante, o mais interessante que me chama a atenção nesse livro, e ele é o homem que fala à assembleia. E essa noite Deus está falando a nós, essa assembleia aqui, amém? É para que nós tenhamos a forte convicção no nosso coração, e que o nosso entendimento seja totalmente voltado para a nossa realidade de vida, porque o que mais importa é a realidade de vida. Ontem eu falava em uma cerimônia de casamento, os irmãos estavam selando a aliança do casamento, e eu estava ali ministrando, e eu dizia aos irmãos que o que mais importa para o ser humano é Deus. O que mais importa para o ser humano é Deus, e que nós teremos muitas coisas para falar, e para pedir, e para abençoar, e poderemos nomear ali ontem, naquele momento da bênção, várias coisas que nós gostaríamos que acontecesse com aquele casal. Mas Deus nos deu um entendimento, e a palavra foi muito clara, quando Deus estabeleceu a prioridade maior na vida do ser humano. Eu não direi ainda do cristão, mas de todo ser humano, porque afinal de contas o homem foi criado para Deus, por Deus, para Deus, e para viver com Deus e ter comunhão com Deus. Então o ser humano ele não foi criado para si mesmo. O ser humano, o homem criado, a humanidade foi criada para Deus, para estar com Deus, para viver ao lado de Deus, para depender de Deus. Só que aí entra o pecado no mundo, né? Conforme Romanos capítulo 5 é dito que o pecado ele entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Mas o que é mesmo o pecado que entrou no mundo? Aí nós aprendemos, né? Fomos formados, educados, e nos ensinaram que o pecado ele é qualquer coisa
E fizeram uma lista, né? Listaram aqui, elencaram várias coisas como pecado. Aí já nos disseram que o pecado é cortar o cabelo, a mulher cortar o cabelo é pecado. E já nos disseram que o vestir uma saia é pecado, que o homem usar calça é pecado, que ir ao campo de futebol é pecado, que ir a uma praia é pecado, e que se você comer isso ou beber aquilo é pecado. E foram estabelecendo coisas, e foram se criando e nomeando coisas no lugar do pecado. E a nossa experiência, a minha experiência, a experiência da maioria dos cristãos é a seguinte: chegaram à conclusão que deram tanta ênfase para as coisas e esqueceram do mais importante, que é o coração. E Jesus declarou que aquilo que está fora do homem, eu vou colocar nesses termos gerais, não pode contaminar o homem, porque está fora dele. Então tudo que é fora do homem, tudo que é exterior, não contamina o homem, porque está fora e não pode tocar o ser do homem. Mas o que contamina o homem é aquilo que está dentro dele mesmo, é o que procede do coração, e é lá do coração que procede os maus desígnios. Aí Jesus passa, a listar aqui, fazer uma lista de coisas, de sentimentos inerentes ao homem, existenciais na alma, no sentimento, nas vontades, nas emoções, na própria consciência do homem. Aí ele fala a maldade, a inveja, a luxúria, a perversidade, a inveja, o dolo, o falso testemunho. Todas essas coisas, elas contaminam o homem porque estão dentro do homem. E esse é o problema do ser humano, é o que está dentro. Então, as coisas que nos ensinaram e aquilo que nós somos formados a entender como pecado, em 90% não são pecado. E aquilo que nunca falaram para a gente que é pecado, nós cultivamos e acalentamos e estimamos todos os dias da nossa vida, porque agora nós entendemos que o pecado que a Bíblia declara é o afastamento de Deus. Esse afastamento de Deus, esse romper com Deus, é o pecado original. É o pecado que estava no coração, ou que foi cultivado no coração daquele ser, daquele querubim, conhecido como Lúcifer, que é a estrela da manhã, que é reluzente, que é glorioso, que é anjo de luz. Então, no coração ele cultivou o sentimento de não querer Deus, de não querer Deus. E ele dizia no coração, porque o texto de Isaías capítulo 14, versículo 11 em diante, nos declara as seguintes palavras: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas os seres. Então veja como que a declaração é: como caíste do céu, como que foi a queda desse ser, como ele se corrompeu, como ele deixou de ser querubim da guarda, ungido, estabelecido, para ser um anjo caído, um diabo, um acusador, um satanás, um adversário de Deus. Aí o versículo 12 diz: tu dizias no teu coração. Pense comigo isso aqui, medite nesse ponto, que é o ponto nevrálgico, é o ponto fundamental de todo o mal universal, de todo o mal, como o próprio Jesus declarou, livrai-nos do mal, naquela oração do Pai Nosso de Mateus 6, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que mal é esse? É o mal que começou no coração desse ser, que declarava para si mesmo: eu subirei acima das estrelas de Deus, e eu exaltarei o meu trono na extremidade do norte, e eu me assentarei no meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então veja como que nesse momento, como que ele caiu, como caísse do céu estrela da manhã, ele dizia no coração: eu não quero Deus, eu não sou por Deus, eu não quero Deus, eu não preciso de Deus. E então houve um rompimento com Deus, ele rompeu com Deus. E então agora esse ser, uma vez tendo rompido com Deus, ele passa agora a fazer um negócio, a comercializar o seu sentimento, o seu espírito, o seu pensamento para os seres criados. E diz a Bíblia que ele arrastou a terça parte dos anjos dos céus para a terra, a terça parte. Então ele corrompeu a terça parte dos anjos. E aqui está o ponto essencial da queda. Se você quiser saber
qual o mal que te afeta, qual o mal que atinge a tua casa, por que está acontecendo isso ou aquilo outro, por que a sociedade está num estado de miséria humana, muita fome, muita injustiça, a desigualdade social só aumentando, a má distribuição de rendas, a injustiça, toda essa calamidade que assola a humanidade é oriunda de um pecado que chama-se a apostasia. E a palavra apostasia, ela quer dizer dar as costas a Deus, desprezar a Deus, porque nós somos criados e somos criaturas de Deus. E conforme ali o livro de Atos, quando Paulo fala ali, ele estava no Areópago, naquele templo, pagão ali em Atenas, cheio daqueles deuses ali, aqueles deuses falsos, deuses com D minúsculo, e aqueles ídolos ali colocados naquele lugar, e as pessoas ali devotas daqueles deuses feitos por mãos humanas. Então ele entra ali naquele lugar, naquele templo, e ele passa agora a falar àquelas pessoas que estavam ali nos seguintes termos. Ele fala assim: eu vejo que vocês são demasiadamente religiosos, e eu vejo que aqui há vários deuses que vocês creem, entendem, adoram e são devotos. E havia ali num lugar, num canto, um altar vazio, sem nada em cima, escrito: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E ele fala, e é exatamente sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês hoje. Porque esse Deus desconhecido é aquele que fez os céus e a terra. É o Deus que criou todas as coisas, criou a terra, criou toda a humanidade a partir de no caso é Adão, e os colocou na terra e colocou os seus limites, lhe deu tempo de vida, e a todos nós Ele dá respiração, Ele dá vida e tudo quanto precisamos. Nele nos movemos, nele existimos e nele somos feito sua geração. Então imagina que aqui Paulo vai declarando a razão da nossa existência. Deus nos criou para estarmos na terra, para vivermos aqui, porque nós somos criados em Deus e para Deus. Queridos, é muito importante entender que Deus, Ele é o autor da vida. Quantos aqui creem que Deus é o autor da vida? Amém. Ele é a vida. Então imagina que Deus, sendo a vida, só há uma vida no universo. Não podemos imaginar outras vidas. Eu tenho a minha vida. Não, você não tem a sua vida, você tem a vida de Deus. Deus, Ele é a vida, e nós vivemos nele existimos nele, e nele nos movemos. Amém. É nele que nós respiramos. Então se estamos vivos aqui hoje, se eu estou vivo aqui hoje, é porque eu estou em Deus, e Deus é que me sustenta, e Deus é que me mantém. E nós precisamos entender isso, porque a humanidade, ela se afastou de Deus, o povo se afastou de Deus, o homem com o mesmo espírito de Satanás, porque diz que o pecado entrou no mundo, e o pecado é esse espírito, é esse sentimento de não depender de Deus, de não enxergar a Deus, de não querer Deus, de não depender de Deus, de não buscar a Deus. Abram suas Bíblias em Salmo 2, Salmo 2. E também podem abrir também em Jeremias capítulo 2, tá? São dois textos que eu estou mostrando para os irmãos o que é o pecado, o espírito da queda, que é esse desprezar a Deus, é o romper com Deus. Pecado é rompimento com Deus, pecado é não querer a Deus. Olha só aqui, Salmo de número 2, versículo 1 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui está falando de quem? Dos gentios, das nações, dos povos. Imagina só aqui. E a declaração é: os gentios estão furiosos, estão enfurecidos, e os povos imaginam coisas vãs. Mas o que é a imaginação dos povos? O que eles estão imaginando? Que coisa vã é essa? Aí o versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então o versículo 1 está dizendo assim, que há um pensamento vão. Esse vão aqui vem da mesma raiz de nulo, de nulidade, de ídolo. É um pensamento vaidoso, é um pensamento vão. É a vaidade do coração de todo ser que não entende que Deus é a razão da nossa existência. Então o pensamento, ele é vão. E o pensamento, esse pensamento vão,
ele se transforma em uma conspiração contra Deus. Versículo 2 diz que os reis da terra e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, olha só qual é a palavra que os príncipes e os reis e os povos, e que esse pensamento vão está declarando nos corações, talvez não seja com os lábios. Versículo 3, rompamos os seus laços. Atenção, isso é muito forte. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe que declaração é essa? É um sinônimo do sentimento de Satanás. Satanás, subirei acima das estrelas de Deus, na extremidade do norte me assentarei, eu terei o meu trono e eu serei semelhante ao Altíssimo. Então ele rachou com Deus, ele apartou-se de Deus, ele afrontou a Deus, desprezou a Deus e rejeitou totalmente, declaradamente o Altíssimo. E agora esse espírito, porque diz que o pecado entrou no mundo, eu tenho para os irmãos que o pecado é esse sentimento. Pare de pensar nas coisas e comece a pensar no sentimento do coração, porque ele está dizendo que os povos estão imaginando coisas vãs, e essa imaginação vã, nula, esta vaidade dos pensamentos se transforma numa conspiração, quando o sentimento agora se torna em atitude de querer romper com Deus. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos relacionamento com Deus, não precisamos de Deus. Basta Deus lá e nós cá, cada um no seu quadrado. Não precisamos de Deus. É o espírito de Satanás que entrou no coração do homem. Isso eu estou falando dos povos, dos gentios, das nações. Só que nós estamos no Antigo Testamento. E quando estamos no Antigo Testamento, temos que pensar em duas coisas: os povos, as nações e quem? A nação de Israel. Porque Israel está em oposição às nações. Então vamos ver que neste momento que o salmista declara isso aqui, é o mesmo momento que Isaías no Antigo Testamento declara sobre o povo de Deus. Isaías capítulo 2, olha só aqui, olha que coisa interessante. Isaías capítulo 2, versículo 12, quando é declarado as seguintes palavras: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor. Ó, está pedindo para o Deus só assim: céus, se escandalizem do que eu vou falar aqui agora, fiquem atônitos, perplexos, estupefados ou estupefatos. Aí o versículo 13 diz: porque dois males cometeu o meu povo. Irmãos, isso aqui é de uma gravidade tão grande, isso aqui é de uma questão importante, mas de uma importância tão grande, que se nós entendermos esse texto, entendermos a questão do pecado, entendermos o que passa no coração do homem, o que passa no coração da sociedade, o que é a queda e o que se passa no nosso coração, a nossa vida não poderá ser mais a mesma. Não poderá ser mais. Porque se for a mesma, você vai sofrer e vai viver sofrendo e amargurado toda a sua vida, sabendo que está conspirando contra Deus. Céus, escandaliza aí. Fiquem escandalizados e totalmente estupefatos, porque dois males cometeu o meu povo. Aqui já é uma palavra para Israel. Lá em Salmos foi para as nações, para os gentios. Aqui é para Israel. Dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de água viva. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então qual é o mal e qual é a conspiração dos gentios, das nações? Rompamos de nós os seus laços e apartamos de nós as suas algemas. Não queremos laço com Deus, não queremos ligação com Deus, não queremos relacionamento com Deus, dependência, esse negócio de ficar com Deus, e Deus meu Senhor, e essa dependência não queremos. Somos capazes de caminhar sozinhos, com as nossas próprias mãos. Isso aqui as nações disseram. Mas o povo de Deus também cometeu mal. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retém a água. Então veja como que aqui está o espírito da queda, como também em Salmo capítulo 2. Pecado, a palavra pecado, ela vem de hamartia, queridos. Entenda isso aqui, hamartia, do grego, quer dizer errar o alvo. Então cometer pecado é cometer hamartia, errar o alvo. Para de pensar nas coisas, na cor disso aqui, na cor da roupa, na cor do cabelo, na cor da unha, no que você come, no que você bebe, que música você ouve, aonde você anda, porque essas coisas têm que ficar em segundo lugar. Deixa de lado, deixa de lado, deixa de lado isso aí. E vamos começar a pensar naquilo que é pecado.
naquilo que está aqui dentro do coração, e nós estamos passando a mão, estamos acalentando, estamos cultivando todo dia. Enquanto fica preocupado com a comida e com a bebida, com a vestimenta, com os lugares, com as músicas, com as festas, com as coisas fora de você, você esqueceu do coração e você esqueceu do mais importante. E aí você declara: Senhor, Senhor, e levante as mãos para os céus e ore, e façam orações, e façam declarações, e diga que ama a Deus, mas são palavras vazias, porque o coração e o pecado nos separam de Deus. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Então Deus, Ele é um manancial de águas vivas. E você pode entender esse manancial como algo extremamente essencial e imprescindível para a nossa existência como seres humanos e como cristãos. Porque se Ele é um manancial de águas vivas, Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é a saúde, Ele é tudo, felicidade, bondade, mansidão, Ele é luz. Então, se a pessoa está em trevas, ela precisa de Deus, porque Deus é luz. Amém. Se a pessoa está no ódio, na ira, na discórdia, ela precisa de Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Deus é vida. Precisamos de constância. Deus é constância. Eu sei que existe aqui o ponto de responsabilidade do homem, que foi muito bem colocado pelo irmão Maico, e eu também, aqui, eu compartilhei do pensamento dele, do sentimento, mas a despeito das nossas escolhas, do que podemos fazer e do que podemos realizar, Ele é o manancial de águas vivas. Ele é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que eu preciso. Porque a vida ela é de 40 anos, de 50 anos, ela é 70 anos. Diz o salmista no Salmo 90 que os anos da vida humana vai até 70, no máximo 80, e o melhor da vida humana é puro canseiro e enfado. Quem entendeu? Amém. A vida humana ela vai até que ponto? A média 70, 80, sim ou não? A média. Aí ele diz: o melhor desses dias é canseiro e enfado. Não se iluda com isso não. Não fica confiando na beleza não, gente, na juventude não. A juventude passa, a beleza passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. É Deus que é eterno, é o Senhor. Você tem que fazer da sua beleza, leva a tua beleza para Deus, leva a tua juventude para Deus, o teu tempo para Deus, entrega a tua vida para Deus, porque se você viver 40, 30, 50, 60, 70, 80, não importa se você viveu bons dias ou maus dias, se teve saúde ou enfermidade, não importa a tribulação ou a paz. O importante é que você viveu para Deus e encontrou-se com o bem maior. Glória a Deus. Porque se pecado ramartir é errar o alvo, então salvação é acertar o alvo. Deus, Ele é a nossa salvação. Ele é o manancial de águas vivas. E diz que foi 2 males que o povo cometeu, né? Primeiro, deixou Deus. Pô, rapaz, sabe uma coisa? Deus não, para aqui, Bíblia, igreja, congregar, deixa quieto. Vamos falar o seguinte: Deus é alegria? Vamos cavar uma cisterna da alegria aqui. Deus é paz, a gente faz a nossa paz também, a gente faz aqui, a gente ajeita. Deus, Ele é misericórdia, a gente vai aqui se ajeitando e vai contando misericórdia aqui, uma coisinha ali, mas a gente vai dando um jeito na vida. Só que essa cisterna aqui, a água dela, o poço está furado. E a água tem ido embora. Essa sua água que você junta, essa alegria que você constrói, essa vida que você tem como boa, como excelente, como maravilhosa, e todas as suas forças para promover um ambiente agradável e confortável de vida, é uma cisterna rota que não retém a água, é passageiro, acaba. É como aquela mulher samaritana que todos os dias ia ao poço de Jacó beber a água do poço. De repente ela se encontra com Cristo. Ela se encontra com Jesus, e ali estava o Emanuel, Deus com ela. E aí ela estava ali, tudo. Aí Jesus falou assim: dá-me de beber. E ela falou assim: mas tu és judeu, como é que tu se aproxima de mim? Eu sou samaritano, os judeus e os samaritanos não se combinam e tal. Aí ele falava assim: mulher, se tu soubesse quem te pede a água, se tu soubesse quem sou eu, tu lhe pediria, ou tu me pedirias, e eu te daria água viva. Aquela mulher, ela representa a humanidade sem Deus, a humanidade sedenta que tem um poço, mas o poço todo dia tem que beber água, e todo dia está com sede, a sede não passa. É uma água que não mata a sede, é uma vida que
que traz um prazer momentâneo, mas não traz um prazer eterno. Verdade. Pastor, mas você está pregando, tu é pastor, tu está pregando, não, mas eu tenho que acertar o alvo, é cada momento. Se voltar para Deus é cada momento, não é uma vez, não é domingo. Vamos voltar para Deus na reunião de oração, mas não é só quarta-feira. A nossa dependência de Deus é todos os momentos, queridos. Nós vivemos em Deus, existimos em Deus, nele respiramos, nele temos vida, temos tudo que nós precisamos. Nós não podemos cultivar no nosso coração, nós somos pecadores, mas não podemos cultivar no nosso coração o espírito de Satanás, que é se afastar de Deus, e o espírito do mundo, que é o espírito da grande Babilônia, que é o espírito do anticristo. Qual é o espírito do anticristo? Porque está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, versículo 5, diz que o anticristo vai aparecer, que só está esperando se afastar aquele que o detém, e esse que o detém aqui é o espírito da graça, é a presença da graça de Deus, é a presença do Espírito Santo com as pessoas nessa terra. Essa graça comum é a oportunidade, é Deus falando ao coração para que o homem se renda. Quando o Espírito da graça sair, o anticristo vai aparecer, vai se manifestar, e aí segura. Só que o versículo 7 de 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: todavia o mistério da iniquidade já opera. Então ele fala que o homem da iniquidade vai aparecer no momento certo, só que ele fala, mas o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito do anticristo, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma disposição está nos corações operando hoje. Está operando. E que pensamento é esse? É o pensamento do anticristo. O que é anticristo? É tudo aquilo que é contrário. Anti quer dizer contrário a, né? Sim ou não? Contrário a. Anticristo é contrário a Cristo. Não se esqueça que os povos estavam conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. E o povo de Deus abandonou a Deus, deixaram o manancial de águas vivas e começaram a construir uma vida independente de Deus, a sua própria água. E eu quero dizer que o espírito do anticristo é esse espírito, essa sensação, ainda que inconsciente. Aqui nenhum aqui declara que tem o sentimento e o pensamento do anticristo. Ninguém declara isso aqui, queridos. O que eu estou falando aqui é de uma gravidade tão grande, mas é para entristecer, porque é de uma gravidade. Quando você despreza a Deus, você está com o espírito do anticristo, está desprezando a Deus, contrário a Cristo. Quando você despreza o outro, o ser humano, o próximo, você está com o espírito do anticristo. Meu Deus. Quando você zomba, despreza uma pessoa, não ergue a mão para aquele que está caído, quando você não é companheiro, quando você não abraça, quando você não ajuda, quando você não reparte, quando você não compartilha, não perdoa, você está cultivando no seu coração o pecado, porque errar o alvo é errar com Deus e também errar com o próximo. Não se esqueça, toda a escritura vétera e neotestamentária, ela se pauta em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ponto final. Faça isso e viverás, porque é o princípio de Deus, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu ser, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós quebramos esse princípio, nós estamos cultivando no coração o espírito do mundo, o espírito de Satanás, o espírito do anticristo. Estamos cultivando o pecado, que de fato é pecado. Romper com Deus é errar o alvo. Romper com o ser humano, com o nosso próximo, com o nosso irmão, também é errar o alvo. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco. É você e o mendigo caído no chão ali. Nós estamos no mesmo barco. Não mudou nada, você não tem diferença nenhuma para ele. Só mudou só a condição que você está aqui, ele está lá. E talvez a roupa que sua é melhor do que a dele, e o cheiro que você tomou banho ele não tomou. E você está com a barriga cheia, ele está com vazia. E você tem esperança, tem família, ele não tem. Mas em termos de ser humano, somos os mesmos. Nunca despreza, não faça isso. Seja humano. Cultive no seu coração o Espírito de Cristo, porque Cristo vivia
com os marginais, com os pecadores, com as prostitutas, com os publicanos. E Jesus, ele estava sempre ali se irritando com os fariseus hipócritas, os religiosos, os crentes, os crentões da época, que estavam condenando a Jesus e julgando a Jesus e acusando a Cristo e conspirando contra Cristo. Aí Jesus, esse aí fala que é filho de Deus, que o Pai o enviou, mas só vive com um pecador. Aí Jesus fala, mas são os doentes que precisam de mim, vocês não precisam, vocês são sãos. Então fiquem com a santidade de vocês, que eu vou para os doentes, para os caídos, para os prostrados, para os destituídos, para os marginalizados. Você hoje se acha crente ou você se acha um destituído? Se você se acha crente, parabéns para você. Deus, ele não quer a tua crença, ele quer o teu coração. Não, pastor, mas ser crente é coisa boa, mas o demônio também crê, ué. Lê Tiago capítulo 2 está dizendo: vocês creem que Deus existe? Cremos. Faz bem, parabéns para vocês. O demônio também crê, que treme. E às vezes nós cremos e não tememos. Nós cremos e não tememos, cremos e não fazemos caso de Deus. Nós desprezamos, pouco importa para Deus, e pouco importa para a igreja, e pouco importa para a Bíblia, e pouco importa para os irmãos, e pouco importa para as obras da igreja, que acabou, e eu tenho minha vida. Eu tenho minha vida, pastor, eu tenho meu tempo. Olha aqui, eles deixaram o Senhor e construíram cisternas rotas. Eles cultivaram a queda, o pecado original, em seus corações. Salomão também fez a mesma coisa, voltando para Eclesiastes capítulo 9. Salomão, ele cultivou no seu coração o sentimento de liberdade. Olha só o capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2. Salomão, ele foi aquele que ele aproveitou a vida, irmãos. Se alguém que aproveita a vida, Salomão aproveitou mais que você. Olha só o pensamento de uma pessoa que sai de uma imaturidade e passa por uma experiência e chega no final da vida e vai nos dar um conselho. Então eu vou ler esse texto aqui, vou passar pelo texto que nós temos no início, e então eu vou chegar no texto final do Apocalipse, do Eclesiastes capítulo 12, e vamos ter a conclusão da ideia da mensagem. Olha o que Salomão disse e o depoimento que ele dá diante dele mesmo. Disse comigo, olha, Salomão está falando: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso disse, é loucura. Da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração. Olha, ele resolveu, ele decidiu no coração dele dar-me ao vinho. Esse dar-se ao vinho é dar-se aos prazeres. Vinho na Bíblia tem uma conotação de alegria, de prazer. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Vê que ele tem um tom irônico, ele fala uma coisa e ironiza aquilo. Está observando a fala dele aqui? Empreendi grandes obras, olha só o que ele fez: edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí boi e ovelhas, mais do que possuíram todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos homens, mulheres e mulheres. Só que ele foi longe, né? Ele aproveitou bem, né? Olha o versículo 9: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Isso aqui é porque ele tinha sabedoria. Olha para mim. Isso é porque ele tinha sabedoria. E se ele não tivesse sabedoria? Perseverou comigo a minha sabedoria. Versículo 10: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas essas minhas fadigas.
Isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Veja como que o depoimento de Salomão com respeito a ele mesmo, um alto depoimento. Então ele está aqui dizendo o que aconteceu com ele, quando jovem, quando imaturo, sem maturidade, ainda que muita sabedoria, mas uma sabedoria sem maturidade, e sem entendimento, e sem visão espiritual. Porque não adianta ter uma sabedoria e não ter entendimento espiritual. Não adianta ser teólogo e não ter entendimento espiritual. Não adianta você saber toda a Bíblia e ser versado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e escatologia, e entender todas as teorias e todas as ciências, se você não é versado no coração, versado no amor. Às vezes sabemos muito, mas fazemos pouco. Às vezes entendemos muito e procedemos pouco ou quase nada. Está aqui o depoimento de quem passou por isso. E ele chega à conclusão que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento, e que nenhum proveito havia debaixo do sol. Entenda que o pensamento prevalecente de Eclesiastes é abaixo do sol. Ele repete isso aqui dezenas de vezes: abaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Sabe o que quer dizer com isso? Que tudo que é humano, tudo que é daqui de baixo, tudo que é material, tudo que é vida humana é vaidade, é correr atrás do vento, que nenhum proveito há nisso. Aí nós agora chegamos naquele texto que nós abrimos aqui a mensagem, capítulo 9, quando ele diz, versículo 10 assim, ó: tudo quanto te vier a mão para fazer. Estou no Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sabe o que esse texto está dizendo? Eu vou parafrasear para vocês. Nós vivemos o tempo da oportunidade, sim ou não? Tempo da oportunidade. Diga oportunidade. Oportunidade. E muitas coisas vêm à nossa mão para que façamos, sim ou não? Aí ele diz: faça. Se tiver oportunidade, aproveita. O que vier à tua mão para fazer, faz com todas as tuas forças. Porque para o além, para onde tu vai, não tem obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Ele está dizendo assim: você vai para o além. Esse texto diz: você vai para o além. Não é uma palavra dura? Eu vou para o além. Eu, pastor Fernando, vou para além. Eu não sei se eu vou esses dias. Não está amarrado, isso é jargão. Jargão está amarrado, jargão. O pessoal está falando que o diabo está amarrado. Veja só como são as coisas, né? O crente é terrível. O crente ele fala assim: está amarrado, pisa na cabeça do diabo está sorrindo dele. Porque está falando, pisa na cabeça do diabo está amarrado, o diabo está atrás dos meus pés. Só que ele não fala com a sogra, ele odeia o irmão, ele não compartilha com o pobre, ele é mesquinho, ele é egoísta. Ele é cheio de morte, cheio de impureza no olhar, no falar, no viver. Ele vive para si mesmo, ele não tem comunhão com Deus, ele não ama Deus, não ama o próximo, e diz que o diabo está amarrado, o diabo está solto na vida dele. Coitado desse que fala que está amarrado. Sabe quando é que nós amarramos Satanás? Sabe quando é que o Satanás está imobilizado na sua vida? Quando você se humilha, se esvazia de si mesmo e abraça os pés de Cristo. Glória a Deus. Os pés de Cristo. Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo, eu não consigo sem o Senhor. Me ajuda, me fortalece, Senhor, me conduz, Espírito Santo me ilumina, dissipa as trevas, Senhor, me ajuda, Senhor, não deixa com que eu me afaste de Ti. Aí o diabo fica preso, ele não tem o que fazer, porque está nos pés de Cristo. Meu Deus. Aí você fez habitação no esconderijo do Altíssimo, aí você fez morada em Deus, aí Deus está em você e você está em Deus. O diabo está onde? Está lá do outro lado, triste, derrotado, amarrado, aniquilado, destruído, inutilizado. Porque Satanás, ele está vivo e solto quando o espírito dele é prevalecente na tua vida. Meu Deus. E ele está amarrado quando o espírito da queda, quando o pecado maior, que é o desprezo a Deus, o desprezo aos irmãos, ele é aniquilado do teu ser. Quando você esvazia, nega a si mesmo e corre para Deus e busca a Deus, então Satanás está amarrado de fato e verdade. Palavras não têm poder. Palavras só têm poder acompanhado de reação, de atitude. Você pode falar 1000 palavras, ninguém se assusta com a tua palavra, tá? Não se esqueça que a serpente, a antiga serpente, aquele dragão lá de Apocalipse 12,
A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas, que achava-se grávida, sofrendo tormentos e dores para dar luz a um filho varão, e diante da mulher havia um dragão grande, né? E esse dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Essa mulher é todo o povo de Deus, o povo de Deus de todas as eras. E esse povo de Deus de todas as eras está sendo gerado dentro dele, na era passada, nas eras passadas, está sendo esteve sendo gerado no povo de Deus, no seio da igreja, um filho varão, que são os vencedores. E o texto é bem claro, quando o texto diz que o diabo está diante da mulher, olhando para o filho varão, para devorá-lo quando ele nascer, que é a ressurreição, que é o arrebatamento. Então Satanás está indiferente para a mulher e está preocupado com o filho varão, porque a mulher fica declarando: está amarrado, o povo de Deus está amarrado, e as multidões estão ali, todo mundo solto, né? Mas o filho varão está sendo gerado no seio, na calada, é minucioso, é paulatino, é a cada dia, é com sofrimento, é no caminho da cruz, é no caminho do reino, é na renúncia, é negando a si mesmo que o filho varão está sendo gerado, é na dependência de Deus. E Satanás está preocupado com esses e não com aqueles. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então nós precisamos saber o que nós estamos escolhendo para nós. Precisamos saber o que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus está nos dando. Tudo quanto vier a fazer, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vai, ou para onde tu vais, né? O além, que é o Hades, que é o lugar dos mortos, que é a região dos mortos, lá não tem projeto, lá não tem obras, lá você não pode se posicionar, lá não tem arrependimento. Hoje é o tempo do arrependimento, hoje é o dia de mudar, hoje é o dia de aproveitar as oportunidades. Se você tem a oportunidade, faça. Você tem que perdoar, vai lá, perdoa, não deixa passar o tempo não, perdoa hoje, não deixa para amanhã não, amanhã pode ser tarde. Se você tem que ajudar alguém, ajuda. Se você tem que acolher, acolhe. Se tem que abraçar, abraça. Se tem que dizer para alguém que ama, diga. Se tem que congregar, congregue. Se tem que amar a Deus, ame. Se tem que depender de Deus, dependa de Deus. Porque quando nós tivermos passado dessa vida para outra, nós não temos mais nada para fazer, só esperar. Pastor, está muito pesado essa mensagem, não é pesada mesmo. É ficar pesado mesmo, pesa muito. Esse é o sentimento desse horror no meu coração. Ah, porque morte não é comigo. Não, está certo. Irmãos, a morte é a coisa mais linda que tem. Para começar por aqui. Porque morte, a gente fica, é porque nós estamos presos a isso aqui. Nós estamos enraizados aqui, ó. Eu vou largar as minhas sandálias. Se eu correr as minhas sandálias, os meus sapatos, mais de 100 sapatos, já tudo guardado aí. As minhas roupas. Se eu correr, o meu carro vai ficar com quem, meu carro? Minha vida, minha mulher. A tua mulher vai casar com outro? E teu marido vai casar com outro se tu morrer, mulher? Irmã, mulher. Olha só uma coisinha aqui, estou saindo na mensagem já. A morte, ela é bela. É ruim para quem fica. Porque quem fica chora, se apega, não queria que fosse, é o ente querido, é o pastor que eu tanto amava, é meu marido, é meu pai, é meu irmão, é meu amigo, é meu primo, é meu cunhado. Tem essas coisas de apego, que isso é natural, não é pecado ter apego às pessoas, não é pecado. O pecado é se apegar às pessoas, esquecer de Deus, isso é pecado, que é o alvo, você inverter os valores. Só que a morte, ela é a porta para a vida eterna. Quem é que ama a vida eterna? Quem quer a vida eterna? Você quer a vida eterna, mas não quer morrer, porque a morte é a entrada para a vida eterna. É o rompimento com essa vidinha medíocre, com essa vaidade, com essa canseira, enfado. Tudo foi falado aqui hoje, ó. Tudo é canseira, é enfado, é correr atrás do vento, é vaidade. Tudo é passageiro, nenhum proveito há nessa vida. Nós nos apegamos a isso aqui. E nós empreendemos muitas coisas para nós, esquecemos de Deus, das pessoas. Mas quando nós rompemos com isso, nós já morremos. Meu Deus. Quando você rompe com quando você consegue romper com o seu próprio coração, com os seus próprios projetos, que são colocados acima de Deus e acima de tudo, quando você rompe com isso, já morreu. A morte, ela é não ser. Viver é querer ser. A morte entrou no coração de Satanás e disse: eu serei. Aí a morte entrou, porque quando você quer ser e depende de Deus, você está morto. A morte entra.
Por que diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Não, pastor, ele morreu agora, tem 2000 anos, né? Histórico, é o Cristo da história. Nós estamos no calendário antes de Cristo, depois de Cristo. Temos um calendário da era cristã, né? 2019, eu já falei certo o ano, né? Eu falei que 2018, diz aqui, tem manda para os irmãos que era 2018. Mas hoje eu falei certo, 2019, domingo, que dia que é hoje do mês? Dia 23? 24, né? De março de 2019. Isso aqui é o calendário faltado na era cristã, né? Na era cristã. Mas quando nós entendemos que tudo isso aqui está dentro de um projeto de Deus, e que Deus tem a vida eterna para nós, e que agora você tem que olhar para essa vida aqui e não considerá-la acima de tudo e acima de todos, mas que você tem que agora que morrer, porque a morte do Cordeiro há 2000 anos atrás foi só a cristalização daquilo que já houve. Quando o sangue pingou ali do Cristo, ó, aquela morte, quando ele está tudo consumado, o Cordeiro já havia morrido na eternidade passada. Pastor, então que morte é essa? A morte de Cristo na eternidade passada foi o não ser. Eu sou Deus, eu sou o Criador, eu sou o Senhor, mas eu vou me despir, eu vou me esvaziar de mim mesmo e vou descer para ser reconhecido como um homem, como um servo, escravo dos homens, e vou amá-los até o fim. Então esse se despir morreu. Você está disposto, tudo que vier à sua mão para fazer, faça-o depressa, porque para onde você vai não tem obra, não tem mais jeito de fazer lá. Você tem coragem de morrer hoje? Não é o que Jesus falou em Mateus 16, quem perder a sua vida, ganhá-la. Mas quem ganhar a sua vida, preservar a sua vida, vai perder. Nós precisamos romper com o mundo. Amém, queridos? Amém. Precisamos romper com nós mesmos. Tem muita coisa aí que precisa ser rompida, precisa ser consertada, precisa ser ratificada no nosso coração, pensamentos, sentimentos. O último texto do Eclesiastes, capítulo 12, é o final, o último capítulo do livro. Versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Diga para o teu irmão assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Fala assim, troca em miúdos, parafraseia o texto, fala assim: lembra-te do teu Criador hoje. Quem entendeu a mensagem de Salomão? Quem entendeu? Amém. Ele falou assim: pessoal, é o seguinte, de Deus eu tive sabedoria, tive riquezas, baita de um cara, rei, escolhido segundo o coração, né? Ali de Deus, filho de Davi, tudo certo, edifiquei o templo, tudo certinho. Só que eu resolvi me entregar aos prazeres. E eu percebi que tudo isso era vaidade, correr atrás do vento, porque nenhum proveito há debaixo do sol. Tudo é fugaz. Então, lembra-te do teu Criador hoje. Não deixa para lembrar do teu Criador quando você estiver velho, caduco, surdo, só o bagaço do ser humano, né? Você não tinha mais força para caminhar, força para fazer uma boa obra, força para ler a Escritura, para dar um glória a Deus, para louvar a Deus, para cantar, para orar, para servir a Deus. Não se lembre de Deus quando os teus dias já estiverem no final, quando não prestar mais para nada. Aí você vai se lembrar de Deus e querer fazer uma coisa para Deus, mas não consegue mais nada. É hoje o tempo. Se lembrar de Deus é voltar ao princípio, é voltar. O homem se afastou de Deus, o homem se esqueceu de Deus, o homem desprezou a Deus. O pecado é romper com Deus. Lembrar é voltar, como o filho pródigo fez. O filho pródigo saiu da casa do pai, deixou o pai, abandonou o seu pai, a sua casa, o amor, o aconchego, o cuidado do pai, o carinho do pai, a autoridade do pai, e foi viver a sua própria vida alheia a Deus, alheio ao pai, seus prazeres, os seus projetos, as suas coisas, a mesma coisa de Salomão, a mesma coisa de mim, de você, de nós hoje. Aí ele chegou no fundo do poço, lá nos porcos, né? Bateu uma grande fome, a grana tinha acabado, os amigos fugiram, porque amigo só quer saber de farra. Verdadeiro amigo, ele não te conduz para farra. Quem te conduz para farra são os inimigos. Farra, prazeres, distância de Deus,
gastar o tempo com coisa fugaz, se alguém te faz sair, não são teus amigos. Meu Deus do céu. Os teus amigos, verdadeiros amigos, são aqueles que falam assim: vamos orar comigo, vamos para Jesus, vamos congregar, vamos fazer isso. Esses são os amigos. Esses são os amigos de Deus, os amigos da verdade. Aqueles que te afastam de Deus não são teus amigos, ainda que sorri para você e te abrace. Cuidado. Lembrar hoje, se voltar hoje, quebrantar o coração hoje, se arrepender hoje. Isso é a cada dia. Isso não adianta querer sair daqui e falar assim: agora eu estou mudado, agora eu mudei minha vida. Não faça isso não, calma, relaxa. Coloca a palavra no teu coração e ore essa palavra. Rumina: Senhor, quanto tempo eu vivi distante de Ti, Senhor, sem comunhão com o Senhor, sem orar, sem falar contigo, Pai. Porque assim foi o filho pródigo, e ele estava no fundo do poço. E quando Salomão diz: lembra do teu Criador, é o start que deu na mente do filho pródigo daquele dia, que ele estava nos povos, no fundo do poço, sem amigos, sem amizade, sem dinheiro, sem esperança. Aí ele falou, caindo em si, ó, o texto diz que ele caiu em si e disse: na casa do meu pai eu tenho pão com abundância, até os servos, até os empregados comem bem e vivem bem em paz e alegria, em harmonia, e eu estou aqui perecendo de fome. Farei o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou voltar para a casa do pai. Irmãos, a humanidade tem que voltar para o pai. O povo deixou o pai. Os povos que conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, tem que voltar para o pai. Os crentes têm que voltar para o pai. Amém. O ser humano tem que voltar para o pai. O ministério da redenção tem que voltar para o pai. Amém. Porque é lá no pai nós encontraremos tudo o que nós precisamos. Amém. Amém, irmãos? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí ele vem falando um bocado de coisa que eu não quero nem ler, que eu já falei tudo a mensagem. Antes que venham os maus dias e que cheguem os anos e que dirás: não tem prazer mais neles. Aí começa a falar da velhada, da velha, do velho. Aqui é o velho. Aí um gafanhoto no ombro vai ser um peso. Aí os guardas da porta, que são os braços, estão tremendo, não consegue nem abrir a janela. Abre a janela, não consegue abrir porque está tremendo. Os guardas da casa, que são os braços e as pernas. Os olhos te escurecem, você não consegue enxergar mais na janela mais nada. Aí ele vai falar: vais à casa eterna. Aí vai aquela coisa toda que eu não quero falar mais, já falei. Então que tal nós retomarmos, irmãos? Retomarmos esta fé. Vamos tomar o princípio de tudo. O princípio é: o homem se afastou de Deus, cometeu hamatia, errou no alvo, é pecado. E a salvação e a cura é voltarmos para Deus. Voltarmos para Deus. Amém?